Então, continuando aqui, nosso último bloco, falando aqui continuando a falar sobre figuras de linguagem, a gente estava falando agora sobre fábula, sobre alegorização, e eu dizia sobre o Tolkien e o C.S. Lewis. O Tolkien, ele era religioso. C.S. Lewis, ele era escritor dessa área de literatura, de contos, e dizem que ele tinha uma mente fotográfica, C.S. Lewis. Por exemplo, ele pegava um livro e falava, no livro tal, na página tal, no capítulo tal, no terceiro parágrafo, está escrito assim. Ele era uma mente brilhante dos seus dias. E ele tinha dificuldade de compreender Deus e a fé. Depois do contato com esse escritor e com esse professor, ele foi se despertando, e aí onde ele se converte. Ele se converte e se torna um dos maiores defensores do Evangelho. Leiam tudo que vocês puderem sobre C.S. Lewis. É maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque ele tem uma reflexão cristã de uma forma como Paulo, eu diria. C.S. Lewis é um Paulo dos nossos dias, entendeu? Ele consegue comunicar Jesus e o Evangelho e a fé de uma forma inteligente. E dentro aqui, olha que interessante, eu acabava de falar há pouco no módulo anterior sobre a fábula, não é? Tem um livro de C.S. Lewis que é fantástico, fantástico, chamado Uma Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Ele cria uma ficção, C.S. Lewis. Então imagina você estar lendo um livro, pastor, lá no trabalho, Uma Carta do Diabo para o Seu Aprendiz. O que os outros vão achar que você é? Hã? Satanista, com certeza. Não é? Né? Você acredita que quando eu li esse livro, eu tinha que pôr uma capa nele, porque eu vinha lendo na condução, o pessoal falava, pelo amor de Deus, esse cara é o próprio filho do capeta. Ninguém me conhecia, imagina você lendo esse livro. Então, você leu esse livro? O que você achou, pastor? Não, então, eu tenho 3 dele, né? Eu já li o Cristianismo Puro e Simples. O que você achou do cristianismo puro e simples? Sensacional. Essa pegada que o senhor mencionou, né? O fato dele ser ateu, eu acredito que ele consegue, com clareza, mostrar um pouco o lado dessa mente não crente e com a pincelada do que o cristão precisa entender na mente do incrédulo, né? Sim. Bom, enfim, e o contexto em que é escrito, o senhor certamente sabe, né? Eram mensagens que ele pregava para a Rádio BBC de Londres, que depois foi compilada num livro. Eu acho sensacional. Para mim, me edificou bastante, Porque nem todo mundo, falando um pouco sobre esse primeiro livro, compreende o evangelho simplesmente pelo aspecto da fé. Sejamos honestos, irmãos. Vamos aqui usar de uma fábula, tá? Não parece que o diabo está nas pessoas? E que as pessoas são o próprio diabo? Sejamos honestos. Tem hora que você fala, não existe o inferno está por aí, ó. Nós sabemos que existe inferno porque nós acreditamos nas escrituras e fomos tocados na nossa percepção e conseguimos discernir que aquelas pessoas que vivem essa vida miserável são mensageiros de Satanás, mas por causa que escolheram viver uma vida ruim, certo? Mas não é porque aqui é o inferno, mas quando a gente vê a vida nesse embate pelo que enxergamos, parece que aqui é o céu e aqui é o inferno. Não é assim? Então, C.S. Lewis ele consegue se comunicar para essas pessoas que têm uma mente racional e que não conseguem ver além do véu. E ele tenta, por meio de toda a clareza que ele tinha, porque ele era assim, ele tenta decodificar a mente dessas pessoas, dizendo, olha, eu pensava assim, no entanto, foram essas informações que me fizeram compreender Deus e por isso que agora eu creio nele e creio no Evangelho e sigo a Cristo. Então é fantástico, é fantástico. Por isso que eu disse, lembra do módulo anterior, Gil e pastor, que eu falei que Pedro é Pedro, Paulo é Paulo? Possivelmente nós nunca iremos ser úteis numa universidade de catedráticos, mas seremos úteis para um rebanho, para, quem sabe, milhares de pessoas. Deus vai separar alguns para as universidades. Deus vai separar alguns para ser cientistas. Está entendendo? Deus pode fazer de nós algo extraordinário. Aí vai ser o que? O dom de Deus em nós. Entendeu? Agora, Carta do Diabo para o Seu Aprendiz, você leu? Não.
Então depois você leia. Eu vou dar Ainda não. não é spoiler, tá? Mas eu vou dar uma dica. Eu É, gosto. hã? Eu gosto. Eu já vou preparado, né? Isso, ó. É uma ficção aonde um, um diabo, um diabo experiente, velho e sábio lá do inferno, está treinando o seu sobrinho, que é um diabinho, que está sendo catequizado por ele, de como impedir os seres peludos de carne e osso e quente a não se encontrar com o inimigo deles, que é o eterno. É isso. Então ele vai chegar para o sobrinho e vai falar: olha, sobrinho, é o seguinte, você não pode deixar aquele cara encontrar com aquela irmã que tem aquele livro. Então, o que eu faço, tio? Então, você vai ter que criar essa estratégia. Começa a confundir ele, tirar ele, a desfocar ele. Aí o sobrinho vai prestando os relatórios e o diabo velho, experiente, vai dando as dicas. E o que ele faz de certo, o sobrinho, o diabo velho fala, então agora você vai fazendo isso. Quando ele não consegue, porque a mente daquele ser peludo, que tem sangue quente, e começa a dar ouvido lá para as reuniões de oração, pensando sobre coisas de eternidade, ele fala, tio, agora eu não sei o que fazer. Então você vai criar outra estratégia. Porque o que importa é o seguinte, que esse ser peludo nunca se conecte com o nosso inimigo, que é Deus, entendeu? É isso. Irmão, isso é uma fábula ou não é uma fábula? Fantástico. Aí eu te digo, que tipo de mensagem é essa? Fábula. Entenderam o que eu falei? Os ocidentais têm essa percepção para fábula. Outra percepção que a gente tem é para ficção. Eu, particularmente, sou apaixonado em ficção. E também tem uma tônica evangelística, né? Porque, vamos pegar Crônicas de Nárnia, por exemplo. Eu não sei a quantidade de pessoas que foram alcançadas, mas se a pessoa tiver um pouco mais antenada, vai surgir algumas questões, né? Perguntas Sim. que vão remeter ao eterno. Então, E você falou tudo. Eu não citei a obra clássica de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. O que a Disney fez em lançar os filmes foi baseado na obra, que já é maravilhoso. A exatamente. obra é espetacular. Então, o que acontece? As Crônicas de Nárnia, pastor, na realidade é uma leitura do Evangelho por meio da fábula para as crianças e adultos entenderem a obra de Deus. Só isso. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que Deus vai usando cada um. Deus usou um ferreiro, Deus usou um catedrático. Deus vai usar quem Ele quiser. Que Deus nos use também, amém? Amém. Então, você vê, figura de linguagem. Você já imaginou que você poderia ser útil na fábula? Entendeu o que eu quero dizer, irmãos? Tem coisas que a gente nem imagina. Sejamos honestos. Eu nem imaginava. Eu não imagino uma coisa como essa. Não faz parte da minha alçada. Mas vai saber o que Deus tem para nós. Tá entendendo? Por isso que é parábola, alegorização, né? Aqui no caso, a gente acabou de ver, no caso, a fábula, né? Vamos lá, continuando aqui. Então, a gente viu a fábula e agora a gente vê o enigma. A enigma tem lá, né? Lembra quando Sansão faz o enigma com os filisteus? Enigma também é um tipo de alegoria, porém sua solução é difícil e abstrusa, né? Então, agora outra coisa, outra figura de linguagem, tipo. O tipo é uma classe de metáfora que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir. Essas figuras são numerosas e chamamos nas Escrituras de sombra dos bens vindouros, e se encontram, portanto, no Antigo Testamento. Lembra aquelas ideias de que o cordeiro que era morto lá, o cordeiro pascal, é um tipo de Cristo? Lembra dessas citações? Jesus é o segundo Adão, é tipo. Melquisedeque, Jesus, ele recebe o sacerdócio de Melquisedeque, porque ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o tipo de Cristo. Estão entendendo? Tudo bem até aí? Tranquilo? O tipo é mais fácil para nós, né? O tipo é mais fácil. Claro. Porque tem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Símbolo.
O símbolo é uma espécie de tipo pelo qual representa alguma coisa ou algum fato por meio de outra coisa ou fato familiar, que se considera a propósito para servir de semelhança ou representação. Também, aqui já lembra, né, mais ou menos o que a gente falou sobre o tipo. É uma espécie de tipo. E aí a parábola que a gente conhece bem. A parábola é uma espécie de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades importantes. Bom, deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês. Parábola do filho pródigo, parábola. Lázaro e o rico, é parábola? E aí, o que vocês acham? Tchan, 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 tchan. Pastor, Lázaro e o rico, eu acho que não é parábola. Eu acho que é meio que talvez a expressão que o senhor estava usando antes sobre uma fábula, talvez mais parecido com fábula. Só estou fazendo essa pergunta porque algumas parábolas são características. Jesus contou uma parábola. O escritor registra que era uma parábola. Ou pelo menos, nas traduções, quem fez as traduções coloca lá, parábola tal. Ele, na hora que ele está fazendo a leitura, ele usa alegorias, figuras de retórica e fala que é uma parábola. Identifica como tal. Algumas Bíblias do rico e do Lázaro vão falar parábola do rico e do Lázaro. O texto sagrado não diz que é parábola. Mas alguns tradutores vão colocar como título. Então, pastor, o que você acha? Então, eu acho que a parábola, eu estou até procurando aqui agora, é Lucas 16, se eu não me engano, né? Mas eu acredito que seja parábola. Embora, bom, eu acho que é parábola. Então, eu fiz a pergunta de propósito, irmãos, por quê? Porque como é muito comum a parábola na Bíblia, certo? É muito comum a parábola. Quando a gente pega o rico e Lázaro, por exemplo, ó, vamos pegar Lucas 16:1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, aqui Jesus começa a contar uma história. Na NVI está a parábola do administrador astuto. Porque o tradutor, ele, ao ver esse texto, ele identifica que, de fato, é uma parábola. No entanto, quando o texto continua e o ensino continua sendo citado, quando chega no versículo 19, olha o que aparece. Rico e Lázaro. Ao estudar aqui com mais detalhes, chegamos à seguinte conclusão, que aqui não foi necessariamente uma parábola. Aqui foi, de fato, uma revelação da vida vindoura. Mas, por exemplo, na King James atualizada, coloca a parábola do rico e de Lázaro. Pode ver, a King James versão. Vamos pegar outras versões bem clássicas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Bíblia de Estudo. Vamos pegar a Pentecostal. Deixa eu pegar aqui. Onde está? Aqui, edição Pentecostal. Parábola do rico e de Lázaro. Várias Bíblias vão colocar em cima parábola. Pastor, no verso 23, assim, só analisando o texto mesmo, né? Se a gente for seguir a risca, a impressão que se tem é que o rico, ele consegue perceber o local em que Lázaro está. Por esse motivo, não seria talvez uma história, porque acho que a consciência do inferno, obviamente, a pessoa vai ter. Mas enxergar que um ente dele, alguma pessoa com quem ele teve relacionamento, está nos céus,
talvez já não caberia? Então, por isso que a gente, assim, por isso que você pode ver que os tradutores e tradutores sérios, a gente não está falando de neopentecostal nem de tolinhos, a gente está falando de gente estudada, linguistas. Na hora que eles fazem o título, eles preferem achar que é uma parábola e realmente dá margem a uma parábola. Dá margem. No entanto, a NVI não coloca, e algumas outras versões também não colocam. E aí fica a pergunta, é parábola ou não é parábola? E aí, pastor? E eu digo para vocês, eu particularmente acredito que aqui o rico e o Lázaro não seja uma parábola, seja, de fato, o que acontece no mundo espiritual. Como Cristo é Deus e ele tinha sua onisciência plena, ele estava discutinando um diálogo que acontece o tempo todo nessa eternidade, onde as pessoas já estão, como eu disse nos módulos anteriores, eles estão nas salas de estar, ou do céu ou do inferno. Lembra que em escatologia nós falamos que quando uma pessoa morre em Cristo, ela não vai para o céu diretamente, mas ela vai para a sala de estar do céu, e quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para uma sala de estar do inferno. Já são lugares de tormento e de paz, mas ainda não é o céu, porque ainda não veio o grande julgamento. É o seio de Abraão e é um lugar de tormento. Na minha concepção, ou por revelação do Espírito Santo, ou porque Jesus era Deus, ele estava descortinando e mostrando para as pessoas essa realidade espirituosa. Então, eu não deduzo, essa é a minha leitura, que aqui não é uma parábola, é uma revelação da eternidade. Por isso, que pode ver, havia um homem, Jesus pontua. Ele não... Eu sei que muitas parábolas, Jesus também diz, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem, ele começa como se fosse algo real. Mas eu, particularmente, faço essa leitura. Para mim, é mais agradável enxergar aqui como uma revelação, não como uma parábola. Não estarei afirmando que quem faz isso está errado, quem diz que é parábola está errado, porque dá margem também, entendeu? Então, eu estou só citando isso para vocês verem como uma interpretação ela é difícil. Como a gente tem que pegar, por exemplo, quando a gente pega lá Lucas 15, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Aqui está claro. Aqui, Lucas 15 é parábola. E o versículo 8, quando vai falar da dracma, ou qual da mulher possuindo, e aí o versículo 11 do filho perdido. Jesus continuou o quê? Que ele já vinha contando, são 3 parábolas. Então, em algumas ocasiões, o escritor sagrado, ele faz questão de deixar que ou é uma parábola, ou ele dá a alusão de que está fazendo uma parábola. Mas em alguns casos ele explica. Em outros casos, não. Por isso que ali, eu particularmente, não vejo nenhum problema de ser, de fato, uma revelação. Mas também faço uma leitura de parábola. Entendeu? Porque... Tinha essa dúvida também. Fica em dúvida. Aqui nós não sabemos se, de fato, é ou não é. Pode ver que a maneira em que Jesus, ou que Abraão responde para... aquele homem que está no lugar de tormento, é muito forte. Né? Ele dialoga com... Há um diálogo nesses lugares. Há um diálogo. Né? A gente tem a ideia de que o céu é em cima e o inferno é embaixo, mas é como se fosse literalmente no mesmo patamar. Dá uma ideia, tem um abismo que separa um, não passa para outro lugar, e um está consciente do outro. É horrível. E ele tenta, inclusive, o rico... apaziguar a situação dos dele, mas fala, não. Isso que essa parte é a mais alta do texto. Guardem isso, irmãos. Guardem isso. No livro que seguramos nas mãos, ele é mais poderoso do que se um morto ressuscitasse e falasse do que há na eternidade. Amém. O poder dele é mais extraordinário, destruidor, transformador do que
se mortos saíssem do inferno e viessem se comunicar com os vivos. Essa possibilidade dramática, que aqui é uma fábula, se acontecesse, as pessoas se impressionariam com isso e mesmo assim talvez não mudariam de vida. Por quê? Porque elas ficariam duvidando talvez dos que saíram do inferno. Seria mais ou menos isso. No entanto, o que o texto está dizendo é que Moisés e os profetas são tão poderosos que quem dá ouvido seria muito mais eficaz e útil do que se acontecesse esse tipo de manifestação sobrenatural. Por quê? Aí a grande pergunta, por que isso acontece? Porque esse livro é o livro do Espírito Santo de Deus para todos nós. É como se Deus falasse, se alguém não ouve o meu livro, não adianta anjo vir, não adianta morto ressuscitar, não adianta nada, porque o meu poder eu deixei aqui impresso pelo meu Espírito nessas páginas para aquele que crê. Quem crê, há uma explosão divina nesse coração. Por isso que Paulo pregando dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, olha o poder que a gente está nas mãos. Fantástico isso, não é, irmãos? Fantástico. Só essa ideia valeu a aula de hoje já. Não é? Pensa, irmãos, a gente segura na mão o livro mais poderoso, que é o que transmite o poder de Deus, transmite a salvação, a libertação. É óbvio que nós iríamos amar ir num cemitério e de repente orar e os defuntos sair e começar a falar para todo mundo, gente, lá do inferno, tá! A gente ia amar ter esse poder. Mas é como se Deus falasse assim, para de besteira, Raimundo, para. Isso tudo é coisa da tua cabeça. Porque as pessoas não iam se converter por causa disso, porque isso é um sinal. Porque aqui é um sinal do meu poder, sim, mas o meu verdadeiro poder está nas minhas palavras que eu deixei nesse livro sagrado para transformar todo mundo. Porque foi isso que Abraão disse. Ouçam Moisés e ouçam os profetas. Fantástico, não? Amém, meus irmãos? Eu estava crente que o derradeiro, né, a palavra final ali no verso 31, ele estava fazendo menção do próprio Cristo, né? Então não tem nada a ver. Mas é Abraão que está falando, né? Uhum. Mas não deixam de ser as palavras de Cristo na boca de Abraão, né? Pode ver. Não é? Abraão aqui é um tipo de Cristo da eternidade, não é? Ele não é Abraão, não é o pai da fé? Na verdade, minha pergunta está errada. Assim, embora sabendo que é Abraão, eu estou acreditando que Abraão está fazendo menção do próprio Cristo, sobre a ressurreição dele dentre os mortos. Porque isso de fato acontece, ele ressuscita e as pessoas não creem ainda que é ele, né? Que ele ressuscitou. Não, pois é. Também, uma outra ideia. Pode ver que a ressurreição, ou seja, né, claro que ali é um cumprimento da palavra. Então, Jesus também é a palavra ali, né? Mas podem ver que quem não crê na palavra, não crê em nada. Exatamente. É a palavra, né, irmãos? É por isso que a gente segura o maior tesouro de Deus. Quando eu preguei recentemente, eu até pus como fundo de capa, irmãos, eu amei. Eu pus como fundo de capa, que eu disse que... tá até aqui, eu vou mostrar aqui, porque eu acho que vale a pena agora, como eu disse, sem falsa modéstia. Olha só, que legal. Isso daqui. Só mexer aqui. Ó. Já estamos acabando, tá, irmãos? Onde está? Não sei. Acho que eu perdi. Tá nas minhas redes sociais. Eu pus na minha capa. Onde está? Qual que era a mensagem? Ué. Eita, Deus. Só porque eu queria mostrar para vocês. Não. Te falar, viu? É que nem criança, né? A gente fala assim, vou mostrar e não acha, né? Bom, mais fácil vir por aqui, rapidinho. Ó. Deixa eu abrir aqui.
Face. Ó, aqui. Nas minhas redes sociais eu publiquei essa frase. Eu deixei até como fundo de capa. Do livro vivo de Deus nascem cartas vivas. Não sei se vocês chegaram a ver. Do livro vivo de Deus. Feito menção. É uma aula eu fiz. Eu amei. Eu acredito muito nisso, sabe, pastor Edil? Nós somos cartas vivas. Mas a gente só é carta viva, uma folha viva, porque a gente crê no livro vivo. Entendeu? Pode ver. Se a gente não crê no livro vivo, a gente não é carta viva. A gente só é carta viva porque um dia a gente passou por aqui e deixou com que esse poder, né? Então, assim, essa história, a história de que nos profetas, nas leis, no evangelho, é o maior poder de Deus. A gente está na nossa mão. Tá bom? Beleza, vamos acabar aqui rapidinho, senão vai ficar muito tarde e eu já passei um pouco da minha hora e eu não quero demorar mais do que o tempo. Ó, rapidinho então. Parábolas a gente já viu, né? Beleza, a gente já sabe o que é. E aqui, agora o último de todos era esse daqui. Figuras de retórica, terceira parte. Desejando acrescentar a este capítulo algumas figuras de retórica que o Dr. Lund omitiu a fim de fazer mais concisa sua obra. Consideramos útil acrescentar essa lição a fim de facilitar o emprego desta obra como livro de texto e também para o estudo e leituras particulares. Aí vem o símile, que é aquela semelhantes, que é parecido com metáfora, né? Vem a interrogação, que não deixa de ser uma pergunta de retórica. A palavra interrogação procede de um vocábulo latino que significa pergunta, mas nem toda pergunta são figuras de retórica. Somente quando a pergunta encerra uma conclusão evidente é que é uma figura literária. E aí ele vai falar apóstrofe também. A apóstrofe se assemelha muito à personificação ou prosopopeia. A palavra apóstrofe procede do latim apóstrofe e esta do grego apo, que significa de e stefo, que quer dizer volver-se. Então, temos a apóstrofe e antítese também, que este vocábulo procede da palavra latina antíteses, e esta é a palavra grega que significa colocar uma coisa contra a outra, né? Ou seja, uma contra a outra. Tese e antítese, ou seja, antitese. Clímax e gradação. E também aqui, por último, isso, clímax e gradação. Tá bom, meus irmãos? E aí vem aqui, por último, né, a quarta parte, que é provérbios, acrósticos. Lembra o que é acrósticos? Né? Quando você põe ali uma palavra, né, o seu nome. Põe o seu nome, né? No caso, Dione, e escreve. Isso é um acróstico. Uma figura de linguagem também. Figura de retórica. Né? No caso aqui, ó. Que era usado para expressar a palavra Jesus, né? O I, o J, no hebraico é I, tá, irmãos? Cristo, Deus, Filho Salvador. Que dava a mesma expressão de peixe, né? Lembra? Ó, os cristãos da igreja primitiva, como evidenciaram as catacumbas na cidade de Roma, empregavam comumente o acróstico nos epitáfios. Um dos símbolos favoritos secretos de sua fé imutável sobre o fogo e a perseguição era o desenho de um peixe. A palavra grega equivale a peixe, era ictus. Então, vocês já ouviram dessa história? Na igreja primitiva, quando os imperadores romanos e os romanos iam perseguir os cristãos, eles tinham que ficar, tinham que fugir para não ser mortos, tal. E quando eles iam adorar a Deus, como que eles iam se reunir para adorar a Deus, sendo que estava todo mundo perseguido e todo mundo desesperado, não sabia quem poderia entregar quem? E vocês sabem dessa história? Eles desenhavam peixe. Eles riscavam o peixe no chão, um fazia um risco, o outro fazia outro risco, e o símbolo do peixe, porque era um acróstico que dava aquela designação, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador.
E assim, então, um se identificava com o outro. Por isso que o peixe passou a ser um símbolo do cristianismo. Interessante, né? Muitos acham que é porque Jesus fez a multiplicação. Não. Era porque no momento da história da igreja houve a perseguição. E era essa maneira de se comunicar por meio do símbolo, que designava um acróstico, ou seja, figuras de retórica. Interessante, né? Então, para a gente concluir aqui, o paradoxo é outra figura de retórica, figura de linguagem. E os hebraísmos que a gente já viu nas aulas anteriores, filhos da luz, filhos da desobediência, filho da paz, amar e aborrecer, e etc. e tal. E, vamos lá, deixa eu ver aqui. E aqui vem, por último, no livro, essas considerações de uma linguagem simbólica. Abelha, peixe, são coisas que vocês viram dando uma ideia, né, de símbolos, né? Ó, por exemplo, a arca representa Cristo. São símbolos que é importante a gente entender. Adultério, infidelidade, águia, poder. Chifre, por exemplo, é poder também. Azeite, fortaleza, unção, saúde. O bode, no cabeça, um símbolo do poder tirânico, do tirano usurpador, né? São vários símbolos que é interessante. O cão, símbolo de impureza e apostasia. Pode ver como é curioso, né? Para a nossa cultura, o cão é um símbolo de pet, de algo de confiança, mas nos dias bíblicos era outro significado, né? Então, aí vem os símbolos aqui, e dessa forma nós chegamos ao fim do nosso livro. Beleza, meus irmãos? Eu acho que aqui vocês não devem ter tido dúvida nenhuma, né? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem. Ok, pastor. Ok, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Queria hoje ter começado o nosso livro do Berkhoff, não deu? A partir da semana que vem a gente vai começar nele, e eu pretendo concluir os capítulos. Nem que a gente tenha que gastar um dia a mais ou outro, porque agora essa parte desse livro a gente vai entrar um pouco mais para a história. Vocês já começaram a ler esse livro? Não. Então agora para o que vocês estão fazendo, de tudo que vocês estão fazendo, e começa ele. Por quê? O que acontece? Se vocês não lerem ele e não fizerem as perguntas, vocês não vão entender os assuntos. Porque a gente vai começar agora, irmãos, a trabalhar um pouco mais ou menos naquilo que o Russell Shedd comentou, sabe? Da complexidade do povo, da língua, os costumes. Então a gente vai caminhar um pouco na história dos princípios entre os judeus, como os judeus faziam hermenêutica. Aí a gente vai trabalhar um pouco na história da hermenêutica, como eram as principais interpretações judaicas. Aí depois a gente vai para a hermenêutica no cristianismo, a hermenêutica na Idade Média, a hermenêutica na Reforma. E então, assim, vai ser um pouco mais... Esse ponto é um pouco mais teológico. Compreender a gente saiu da base... Como que a gente faz uma hermenêutica? Regra das regras, palavras, frases, contextos, desígnio do livro, paralelos, figuras de linguagem. Beleza. Como que cada um em cada tempo fez isso? Quem acertou mais, quem errou mais, por quê, aonde eles estavam, o que eles fizeram, quem acertou por quê, quem errou por quê. E isso é um ponto mais teológico, mais histórico. Então vai exigir de vocês uma leitura mais apurada. Então pare tudo que vocês estiverem fazendo e comecem a ler, tá? Para quê? Leiam bastante. Vocês vão ver que as perguntas deles, aí vai ser caroço de angu. As perguntas desse livro é difícil. Se vocês não souberem, não conseguirem responder, a partir da leitura... Percebam, esse daqui vocês viam que vocês tinham uma pergunta... mas o que é mesmo isso? Voltava lá e buscava a resposta, não é assim? Esse não. Ele vai pressupor que vocês já sabem alguma coisa. Então vai ser um caroço de angu. Então eles vão falar assim, como que fulano fez isso? Fala, pô, e agora? Vocês verem como que a arte da interpretação, a gente precisa nadar em outras águas. É isso que eu falo. A gente precisa de nadar em outros mares.
porque se a gente não nadar, a gente nunca vai poder interpretar. E, pastor, e que tipo de mares? Todos os tipos. Vamos pensar assim, seria ótimo se vocês pudessem ler hermenêuticas católicas, hermenêutica de tudo que é jeito. Por quê? Por que eles fazem essa interpretação? Por que eles puxam para cá? Não vai ter tempo hábil de vocês fazerem esses estudos e eu orientar vocês. No entanto, por que os judeus erraram tanto na sua interpretação? Por que os judeus dos dias de Esdras, Esdras era o escriba e Esdras era fiel, e os escribas do dia de Jesus era tudo perdido? A hermenêutica, a forma que eles interpretavam. Estão entendendo, irmãos? Sim. Como a igreja primitiva foi forte, e por que ao longo do tempo eles começaram a adorar ídolos, foram por outros caminhos? A hermenêutica. A hermenêutica. O que faz a diferença entre nós, igrejas históricas ou igrejas, eu diria, de tradição, e dos neopentecostais? A hermenêutica. Por que a gente tem um jeito de seguir igreja e eles têm outro jeito de seguir igreja? A hermenêutica. A interpretação. Eles negociam certas coisas, nós não negociamos. E aí onde entra o perigo? Será que a gente está negociando alguns valores? Será que a gente está permitindo algumas coisas inclusivas para a gente ser aceito na sociedade? Hermenêutica. Isso é tudo interpretação. Estão entendendo, irmãos? Por que uma igreja continua sendo uma igreja que continua proclamando a reforma, continua chamando protestante, continua crendo nas escrituras, não tem medo de falar, de se unir a um grupo? Por exemplo, eu sou um defensor da reforma. Se alguém me chamar de puritano, eu vou ficar eu não vou olhar como... Podem até me chamar como humilhação, mas eu vou me sentir honrado, que eu estou seguindo o caminho dos puritanos. Está entendendo? Enquanto outros falam que os puritanos são ultrapassados, são retrógrados, tudo bem. Para mim, isso é importante. Para eles, não. É hermenêutica. Estão entendendo, irmãos? Sim. Então, o que faz uma igreja ser o que ela é, um teólogo ser o que ele é? Hermenêutica. E aqui a gente vai, agora que vocês já foram fundamentados, agora vai vir essa discussão. Então, podem ver que eu pedi do capítulo 1 ao capítulo, se não me engano, 4, para vocês lerem. Sim, até o capítulo 4. O capítulo 5, o 6 e o 7 são os mais importantes. Quem lê vai ganhar ponto extra. Porque vamos falar da interpretação gramatical, interpretação gramatical, a interpretação histórica e a interpretação teológica. Compreender esses pontos aqui é compreender a base da nossa hermenêutica. É o mais importante. Eu parei aqui porque já deu bastante leitura, já deu bastante tarefa. No entanto, eu sugiro vocês lerem também. Por quê? Porque o nosso tripé da hermenêutica protestante reformada, ela é gramatical, ela é histórica e ela é teológica. Pastor, mas o senhor que não vai dar tempo de a gente estudar, a gente teria que ficar mais um módulo, entendeu? Podem ver, hoje é a 7ª aula. Eu vou ter que fazer mais 3 aulas para a gente concluir essa parte. Mas eu vou dar síntese para vocês, o suprassumo nessas 3 aulas desse livro. Mas o ideal era a gente ter mais 7 aulas só sobre esse livro. Só que aí a gente vai arrastar muito o nosso curso. Entendeu? Por exemplo, a gente tem que acabar nessas 3 aulas para a gente ir para homilética. Porque ainda a gente tem a matéria de homilética até o final do ano. Já estamos em setembro. Era já para a gente ter zerado. Mas assim, irmãos, me permite, a gente está nesse formato e aqui fica até uma pincelada. Quem sabe para os próximos módulos a gente vai ter esse quinto, entendeu? Para a gente progredir mais. Vamos pensar nessa hipótese, tá bom? Legal. Não é nem pelo valor, nem nada disso, mas pelo rendimento. Porque talvez em homilética a gente vai precisar de terça e quinta. Mas eu, particularmente, como minha proposta para vocês aqui não é seguir simplesmente um currículo por data, mas é uma formação para que vocês tenham, sabe, assim como eu fui bem treinado, eu fui. O Dr. Paulo que deu essas matérias para mim, irmãos. O Dr. Paulo, então eu louvo a Deus por ter sido bem alimentado nisso, que essa fez a diferença na minha vida toda. Até hoje, por exemplo, eu tinha tudo para ser um neopentecostal. Eu gosto do mercado financeiro, eu gosto do business, eu gosto de marketing, eu gosto de estar antenado em ações, eu gosto de discutir política, eu poderia ser um neopentecostal de mão cheia. Eu não consigo.
Porque quando eu pego essa Bíblia aqui, a minha Bíblia ela é gramatical, teológica e histórica. E neopentecostal é uma roupagem que não tem a ver com a minha Bíblia. E eu poderia. Ou seja, eu me considero um reformado, um batista nacional independente, muito batista nacional independente, com gostos reformados e que eu amo e eu não abandono. Tanto é que falei há pouco que aquela máxima do livro vivo de Deus nascem cartas vivas, é o que eu acredito. Simples assim. Entendeu? Então, assim, esse ponto é magnífico. Pense, de repente, aí, quem sabe a gente faz até o final do ano só isso mesmo também. A gente faz 14, não tem problema. Faz 14 módulos, extravasa. Porque, irmãos, como eu disse, a hermenêutica, ela não é a coluna vertebral, ela é a medula. É a medula da coluna vertebral. É o que eu penso. É a hermenêutica e o que eu tinha falado para vocês, a exegese. Dali, você sai e você faz uma boa doutrina bíblica, você faz uma boa teologia sistemática, aí você vai permeando tudo, entendeu? Mas ela é essa essência. Pode ver, tudo é interpretação, irmão. Se a gente interpretar correto, a gente segue Moisés e os profetas. Se a gente não interpretar correto, a gente virou um fariseu. Ou um neopentecostal. Não quero nenhum desses. Nem saduceu. Só quero ser um bereano. Amém? Amém. Amém. Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Passamos um pouco mais da hora, mas tudo jóia aí? Tranquilo? Ok, tranquilo. Graças a Deus. E última coisa que eu ia até... Deixa, não tem problema estar gravando. Chame os amigos da igreja para participar com a gente, sabe? Conhecer o seminário. Divulguem para os colegas. Um dia, mesmo que não entendam tudo, eu sei que realmente não vão entender, mas divulguem, porque a pessoa... Uma mensagem que fica uma centelha de esperança para a pessoa querer estudar mais, né? Você vê hoje, por exemplo, falamos de fábula. Quem diria que eu ia defender fábula? Estão entendendo? Quando a gente for trabalhar sobre homilética, eu vou falar muito sobre os 3 tipos de sermãos mais usados, temático, textual e expositivo, mas eu vou fazer uma defesa de alegorização. Porque, para mim, John Bunyan é genial. C.S. Lewis é extraordinário. Que tipo de pregadores eles eram? Mito, fábula, parábola. Foram bem-sucedidos? Foram. Por quê? Porque o que importa não é o estilo do seu sermão. O que importa é a sua hermenêutica. Você pode ser um pregador de conto, de fábula, mas ser fantástico na sua interpretação. Fiel. E você pode dizer que é temático e ser um neopentecostal, que só prega besteira. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus continue nos abençoando e nos ajudando na caminhada e que a gente seja pescador de almas, né? Que a gente siga os passos de Pedro e de John Bunyan, né? E se tiver aqui alguns gênios aí, que nem C.S. Lewis e Paulo, eu quero poder falar assim, eu ajudei a lapidar o gênio. Só dei um empurrãozinho. Aí depois eu pego carona no gênio e aprendo com o gênio. Tá bom? Amém. Falou, meus irmãos? Amém, pastor. Deus abençoe. Alguma dúvida, algum comentário? Não. Não. Então, que Deus nos abençoe e nos vemos, querendo Deus, semana que vem. Amém, Continue pastor. orando por nós, que a gente precisa bastante de oração. Tá bom? Amém. Obrigado. Deus abençoe, Graças meus irmãos. Fiquem Graça e em casa. paz. Bom descanso. Abração. Até a semana que vem. Até semana que vem. Deus abençoe. Bom descanso. Amém.